Vamos dar continuidade à nossa aula, né? A nossa primeira aula de história. E novamente sejam bem-vindos aqui à minha casa. Pessoal, nós vamos trabalhar com fontes históricas. É o segundo tópico, que é o sujeito da história, na realidade, o tema, né, da nossa, que está no roteiro de vocês, mas o subtema é as fontes históricas, tá? Eu vou continuar com essa leitura pausada, eu vou continuar falando com vocês para vocês relembrarem todo esse conteúdo que foi trabalhado na sala de aula. Vamos lá. Por muito tempo, até o início do século XX, apenas textos escritos oficiais, aqueles que tinham símbolo oficial, tá? E autenticados por um governo ou autoridade, eram considerados fontes históricas. Acreditava-se que apenas eles continham dados confiáveis para se conhecer o passado como realmente ele aconteceu. Contudo, pessoal, né, a gente sabe que nas primeiras décadas do século XX ocorreu uma mudança nesse pensamento, ok? O documento escrito oficial, ele perdeu esse papel de única fonte confiável, né? Única fonte que poderia ser analisada. Então, tinha notícia e outras fontes que foram levadas em consideração. Na realidade, qualquer vestígio agora, nesse momento, né, do século XX, ele começou a deixar a sociedade mais a par de tudo que estava acontecendo, né? Passou a ser considerado um objeto de estudo. E esse estudo poderia ser tanto um objeto arqueológico quanto papéis. Um áudio, um diálogo, um diário. A gente até conversou, né, sobre o diário de Anne Frank. Com alguns alunos eu devo ter falado sobre esse diário, que foi um diário que foi escrito, né, na Segunda Guerra Mundial por uma garota judia e foi deixado como um vestígio histórico daquele período, do que eles passaram, como eles viveram, o que eles sentiram, né, como era como foi nesse campo de concentração. E não era um documento oficial. Então vamos voltar para cá. Essa noção permanente até os dias de hoje, praticamente tudo que uma pessoa faz, os lugares por onde ela passa, os objetos que ela usa podem ser considerados uma fonte histórica, que é o que eu falei para vocês do diário. Apesar dessa abertura, ainda permanece a importância dos documentos escritos, tá? Mas eles foram resignificados, foram dados outros significados a eles, mais significados, para a gente poder ter mais objetos de estudo, ok? Ou seja, em vez de se estudar apenas o que é um documento, o que o documento nos diz, sem eu constatar, olhamos o objeto de estudo e nos perguntamos, quem o escreveu assim? Ou seja, só existe essa versão da história? Ou ainda, o que queriam as pessoas que escreveram esse documento? O documento oficial atestado por um governo conta apenas a história de determinada classe social, esquecendo-se dos pobres, perdão. Então vamos lá, se a gente fala sobre a família portuguesa, eles vão falar sobre a corte portuguesa. Mas eles não falavam sobre as pessoas mais humildes, as pessoas que precisavam, né, da ajuda financeira do governo, que eram as pessoas mais pobres. Então, sempre se vai falar mais de onde você está inserido, ok? Então, começou-se a analisar o que está por fora dessa visão do escritor. Com a modificação do pensamento, aqui citado, as demais classes sociais também tornaram-se objeto de estudo. Então, nós vamos estudar não só a imagem, a linguagem, a escrita, o que foi deixado pelos portugueses, mas a gente também tem que estudar e tentar, né, imaginar o que passou o índio, o que passou o negro, o que passou o cigano, o que passou o imigrante, que está inserido naquela história do Brasil, que está inserido aqui na história do Brasil, porém não está dentro do livro, né? Não está ali, não está visível aos olhos, mas a gente precisa sim fazer essa análise do que está na periferia, né, do nosso estudo, ok? Vamos lá, vamos voltar. Tipos de documentos históricos. Como dito antes, atualmente qualquer objeto pode ser usado como estudo histórico, né? E de que forma
Esse estudo histórico, ele pode ser um documento escrito, ele pode ser um documento não escrito, ele pode ser um documento arquitetônico. O que a gente pode utilizar como documento escrito? A gente pode utilizar os livros, os jornais, as revistas, os bilhetes, os diários, os livros, as lendas, as orações que as pessoas fazem, as cantorias, os cantos, né, das amas de leite, aquela ciranda. Tudo isso é objeto é um documento escrito, tá? Considerado como uma fonte escrita, tá? O documento não escrito, a gente pode utilizar aqui, ó, as fontes iconográficas, como materiais orais, precisamente imagens, desenhos, mapas, pinturas, gravuras, esculturas, fotografias, cartazes, propagandas, medalhas, rótulos, tá? Músicas, filmes, documentários, enfim. Tudo isso a gente pode também utilizar como não escrito. Professora, mas ela falou das cantorias. Falei. Se ela tiver sido escrita, você pode utilizar como documento escrito. Se ela estiver sendo cantada, só cantada, você só tenha ela em áudio, você utiliza como não escrito, tá? E nós vamos aqui para o documento arquitetônico. Nós temos casas, nós temos prédios, nós temos apartamentos, nós temos igrejas, cemitérios, nós temos trens, postes, pontes, tudo que pode ser construído para e possa deixar de geração para geração, que possa deixar como um ponto de referência de estudo, isso é um documento arquitetônico, tá? Isso pode descobrir fatos sobre o passado. E aqui nós temos a nossa atividade. Essa atividade ela foi corrigida em sala de aula. Mas eu vou passar aqui para algumas questões que eu acho que é interessante a gente observar. Vamos lá. A 7ª questão, ela pediu para que vocês observassem as fontes históricas, tá? E vocês colocaram aqui mapotecas, aqui bibliotecas, aqui uma pinacoteca, um museu. Ok? Nessa questão aqui, ele pediu para que vocês numerassem, né? Documento escrito, documento arquitetônico e documento não escrito. A gente colocou nos livros o documento escrito, no globo terrestre o documento não escrito, na ponte, documento arquitetônico, no diário a gente colocou como documento escrito, nas medalhas a gente colocou como documento não escrito e aqui no busto, né, nessa estátua, a gente colocou como documento também não escrito. Aí a gente vai observar alguns equipamentos, alguns instrumentos, utensílios, artefatos, que são objetos arqueológicos e colocar aqui o nome deles, tá bom? Como é um objeto antigo, muitos de vocês tiveram que ter a fonte de pesquisa que foi a internet. Eu me lembro bem que alguns sabiam o que era, outros ainda não sabiam. Então aqui, ó, um ferro de passar roupa, tá? Uma máquina de escrever, de datilografia, e aqui uma máquina de costura. Olha aí como ela evoluiu. Gente, essa aqui foi a nossa 2ª aula. Eu espero que vocês possam ter aproveitado. Eu sei que eu estou bem distante de vocês, mas a gente está conectado pela essa telinha aqui. E qualquer dúvida, vocês podem ir na agenda digital, que eu estou respondendo vocês lá. Um beijo e a gente se vê daqui a pouquinho, na próxima aula.